Atenção! O que acabou de sair das sombras? Uma história que vai virar sua cabeça de ponta cabeça e deixar você completamente sem palavras. Prepare-se, porque o que você vai ouvir não é algo qualquer. Estamos falando de uma relação tóxica, de uma amante que parece ter ultrapassado todos os limites do bom senso. E quem é essa mulher que está dividindo a opinião pública? Ela se chama Graciele Lacerda, a mesma que, por muitos, é vista como a responsável pela separação de um dos casais mais comentados do Brasil, Zezé de Camargo e Zilu Godoy. Mas, minha gente, o drama não para por aí. A história tomou proporções inimagináveis, e o que está por trás disso tudo vai te deixar de boca aberta. E olha que você nem sabe metade. Graciele, em meio a seu relacionamento com Zezé, parece que encontrou mais do que apenas um marido. Ela agora está no centro de uma verdadeira disputa familiar, e não é com qualquer um. Estamos falando dos filhos de Zilu, as crianças que, de alguma forma, também estão sendo puxadas para esse conflito que parece não ter fim. E, pasmem, tem até mesmo um envolvimento de manipulação, com a sugestão de que os filhos de Zilu teriam sido influenciados a falar contra a própria mãe em uma batalha judicial. O que será que está por trás dessa jogada de bastidores? De acordo com fontes muito próximas, Graciele não apenas conquistou o coração de Zezé, mas também fez questão de aproximar os filhos dele, aos poucos, da sua visão de mundo. Você vai ver que a coisa vai muito além de um simples relacionamento. Mas como toda fofoca verdadeira, nada disso seria completo sem o toque de uma rivalidade, uma inveja que não tem explicação. Quem? A própria Zilu, ex-mulher de Zezé, que tem se visto envolvida em um jogo onde a sua própria família parece estar sendo partida ao meio. As redes sociais estão pegando fogo e os nomes que têm circulado? Camila Camargo, filha de Zilu, que recentemente postou uma foto ao lado da mãe, algo simples, mas que se tornou combustível para o fogo de um drama que ninguém esperava. O que se diz por aí é que Graciele, ao ver essa imagem, não gostou nem um pouco da ideia de Zilu sendo enaltecida. A disputa não é só pelo marido de Zilu, mas também por algo mais valioso, o carinho e o respeito dos filhos. Mas a fofoca não para por aí. Aparentemente, o que começou como um simples desentendimento nas redes sociais acabou se transformando em um verdadeiro confronto de egos e interesses. E se você acha que os desentendimentos de Instagram são o fim da história, eu tenho uma surpresa para você. Camila não ficou calada e deu uma resposta pública, mostrando que, afinal, não é só Graciele quem tem algo a dizer. A filha de Zilu foi firme, mandando aquele recado para quem realmente precisava ouvir. Não era só sobre uma foto postada, mas sobre um ataque disfarçado de repreensão. E como será que Zilu, por sua vez, reagiu a tudo isso? Bem, você vai ter que esperar um pouco mais para entender o desfecho dessa história. O que está por trás dessa briga toda? E quem, de fato, será o verdadeiro vencedor dessa disputa pela atenção e amor da família? O enredo está só esquentando, e a cada nova reviravolta, os bastidores da família Camargo se tornam mais dramáticos e, no mínimo, curiosos. Quem diria que, após a separação entre Zezé e Zilu, os filhos do ex-casal se tornariam protagonistas de uma verdadeira guerra psicológica, de manipulação e intrigas? Camila Camargo, sempre discreta, agora se vê no centro de uma tempestade que ela nem mesmo sabia que estava prestes a acontecer. Mas, por trás dessa aparente paz, uma figura que nunca sai do radar é a de Graciele Lacerda. A amante, que tem sido cada vez mais notada nas redes sociais, não só é parte desse enredo, como também se coloca em uma posição estratégica dentro dessa disputa. Não estamos falando de simples desentendimentos entre ex-esposas, estamos falando de algo mais profundo, algo que envolve o psicológico dos filhos envolvidos. E, no caso de Camila, algo que foi chamado de tática suja por muitos internautas. A fofoca diz que a amante, conhecida por sua influência sobre Zezé,
Teria se aproximado dos filhos dele de maneira calculada, ajudando a manipular a visão que eles têm de sua mãe, Zilu. Não estamos falando de um simples conselho entre família. Não, estamos falando de algo mais arriscado e pesado. Conversas em segredo, onde as crianças eram influenciadas a falar o que Graciele e Zezé queriam ouvir. Tudo isso em um tribunal, onde o poder da palavra se torna a arma mais poderosa. E, segundo fontes bem informadas, a tática de Graciele era clara: usar os filhos como peões para enfraquecer Zilu e garantir que sua posição ao lado de Zezé fosse inabalável. Quem diria que uma relação supostamente tranquila de amante e marido poderia gerar tamanha manipulação dentro de uma família? Mas, aparentemente, isso foi o que aconteceu. E a coisa ficou ainda mais feia quando os filhos começaram a questionar os próprios sentimentos em relação à mãe. A situação foi ficando ainda mais tensa quando Graciele, como uma verdadeira vigilante, começou a monitorar as redes sociais de todos, principalmente os de Camila. Cada foto, cada post que mencionava Zilu fazia com que a amante se enfurecesse mais. O que deveria ser algo simples, uma demonstração de amor e carinho entre mãe e filha, tornou-se combustível para a chama da rivalidade. Ao ver a foto de Camila ao lado de Zilu no Instagram, a reação de Graciele foi imediata e explosiva. E não pense que foi algo sutil, não. A amante não se deu ao trabalho de esconder seus sentimentos e fez questão de criticar publicamente a atitude de Camila. Ela não poupou palavras, expressando sua ira de uma forma que deixou muitos de boca aberta. Ali, a verdadeira batalha se dava nas palavras e na disputa de quem teria o controle da narrativa pública, e como as redes sociais se tornaram o campo de batalha onde o futuro da família Camargo seria decidido. E para quem pensa que a situação vai se acalmar, acredite, o pior estava por vir. A resposta de Camila a tudo isso, explosiva. Ela não se calou, e a cada post feito por Graciele, ela se sentia obrigada a se defender, a expor a verdade de sua forma de pensar. Camila fez questão de deixar claro que nunca foi de provocar ninguém, mas que sim, amava sua mãe, Zilu, e que era algo natural de se mostrar. Afinal, quem não é orgulhoso de sua mãe? Mas Graciele, por sua vez, não parecia entender esse simples ato de amor. Para ela, aquilo se tratava de provocação. E para completar, o que parecia uma simples discussão na internet tomou-te uma proporção muito maior quando Zilu, mãe de Camila, entrou na conversa. Ela também não ficou quieta. Com um tom firme, Zilu deu aquele recado direto para a amante. Engole seco, minha filha. Não será você que vai tirar o que é meu. Um embate de proporções dramáticas, com todos os ingredientes que uma fofoca de sucesso precisa. Agora, será que isso vai ter algum desfecho? Quem vai sair vencedor dessa guerra psicológica e emocional? Acompanhe, porque a história ainda está longe de terminar. O que parecia ser um simples desentendimento entre Zilu e Graciele, alimentado pelas redes sociais, acabou se tornando um confronto pesado, que mexeu com as estruturas da família Camargo. O ambiente já estava carregado, e as declarações de Zilu e Camila apenas inflamaram ainda mais a guerra silenciosa que se travava nos bastidores. O que era para ser uma simples demonstração de carinho entre mãe e filha tornou-se o combustível para uma discórdia pública. E no meio de tudo isso, Graciele Lacerda, em seu papel de amante e madrasta, continuava a se posicionar de forma agressiva, desafiando Zilu e até mesmo seus próprios filhos. Mas, como é de se esperar, a estratégia de manipulação, que parecia ser tão certeira, não estava sendo bem recebida por todos os lados. Será que Graciele realmente conseguiu alcançar o que desejava? Ou, ao contrário, ela acabou cavando sua própria cova? E o desfecho que poucos esperavam veio de maneira silenciosa, mas certeira. A verdade é que, por mais que Graciele tenha tentado controlar a narrativa e mexer nas percepções das pessoas ao seu redor, a história não estava completamente sob seu domínio. Camila,
com sua postura calma e centrada, e Zilu, com seu orgulho de mãe, conseguiram se mostrar mais fortes do que qualquer ataque vindo de fora. As palavras de Zilu, tão afiadas e diretas, foram como um golpe certeiro em Graciele, deixando claro que a posição de Zilu dentro da família nunca seria abalada. A amante, que tentava se insinuar em cada pequeno espaço da vida de Zezé e dos filhos dele, agora se vê em um beco sem saída. Sua manipulação não funcionou como ela planejou, e a verdade, por mais que custasse, estava mais próxima de ser revelada do que ela imaginava. O maior golpe, no entanto, veio do próprio filho de Zilu, Igor. Embora ele tenha permanecido calado durante grande parte dessa novela, Igor, que parecia estar sempre em segundo plano, finalmente deu o que muitos consideram a maior tacada dessa história toda. Ele, que sempre teve uma relação próxima com sua mãe, não suportou mais ver o que estava acontecendo nos bastidores e resolveu expor o que sabia. A amante, tão astuta e calculista, agora tinha que lidar com as consequências de suas ações, pois Igor, que tinha conhecimento de todos os detalhes, sabia exatamente como Graciele havia tentado manipulá-lo, bem como os outros membros da família. A estratégia da amante de alienar os filhos foi frustrada e, em um momento de sinceridade, Igor deixou claro que jamais deixaria sua mãe, Zilu, para agradar a ninguém. Raid veio à tona e agora Graciele teve que engolir a realidade de que não havia espaço para ela no coração dos filhos de Zilu.